Olá, telespectadores da TV Assembleia. Começamos agora mais um Frente a Frente e aqui conosco o médico e doutor em ciências Celso Tavares, ele que nos fala sobre a preocupação da comunidade científica local sobre as doenças causadas ainda pelo mosquito Aedes aegypti, aqui em Alagoas, como a dengue, zika vírus e chikungunya. Pois bem, eu agradeço antecipadamente ao Dr. Celso Tavares a sua presença aqui e vamos questionar justamente os números oficiais que indicam a permanência fortemente do mosquito aqui em Alagoas. São 22 mil casos de dengue, 8 mil casos de zika vírus e 18 mil casos de chikungunya. E o Dr. Celso Tavares, antes mesmo da entrevista, já contestava esses dados oficiais. E o que leva o senhor a fazer essa contestação, Dr. Celso? Obrigada mais uma vez por estar aqui conosco. Quem deve agradecer sou eu por estar aqui, Gorete. Não, na verdade, não é uma constatação. O abismo que existe entre a realidade e os dados divulgados pelas secretarias e pelo Ministério é algo que nós conhecemos há muito. É porque existe uma situação que favorece essa ocorrência. Nas nossas faculdades, a notificação, esses procedimentos que têm alcance na população não são valorizados habitualmente. Então são os números bem maiores. São bem maiores. Então o grande problema começa na formação, na faculdade. E depois na residência, você também isso não recebe maior atenção. E no cotidiano o que é que acontece? O médico vai trabalhar numa urgência, numa emergência, numa unidade, você não tem um número de profissionais adequado para fazer frente à demanda, né? O número de pacientes habitualmente é muito grande, o número de médicos pequeno. Então, o bom médico que examina o paciente, que conversa com ele, que faz o diagnóstico, muitas vezes não vai notificar, porque ele vai optar entre notificar ou tomar esse tempo para examinar outro paciente. E alguns outros que não têm essa preocupação fazem aquele diagnóstico de virose, né, que vai fazer com que nós temos um subdiagnóstico. Então, esses casos de virose não serão subnotificados. Não serão notificados. Então, o que nós temos, o que a Secretaria Estadual divulga, são os dados que ela recebe enviados pelas secretarias municipais. Aí nós temos um grande problema, porque eu creio que a quase totalidade das secretarias municipais vive uma grande crise. E um número bastante razoável delas praticamente inexiste. Ela apenas responde à exigência constitucional, mas que nós sabemos que isso não é verdade, que essa assistência não existe, porque todo mundo acaba vindo a Maceió ou Arapiraca. Então é uma situação muito grave. Agora, esses números, eles nos dão condições de pensar na gravidade da situação. Agora, certamente, casos de dengue foram notificados, nós temos casos notificados de dengue que eram chikungunya, casos de chikungunya que foram notificados como dengue, casos de zika que foram notificados como dengue. Então, no âmbito das viroses se confunde também os diagnósticos. Aí vem à tona uma crise, eu não sei nem se chama, não podemos mais chamar de crise, que é o normal nas últimas décadas, essa situação, né, em que nós banalizamos tudo, nós não estamos preocupados com a qualidade da assistência prestada, né? O que seria se preocupar com a qualidade da assistência prestada? Por exemplo, a dengue, a primeira epidemia, foi em 86, e o senhor foi convocado para com notáveis da medicina e do estudo científico a participar. O que dizer de lá para cá? Eu não fui notificado por notável. Sabe da história do herói? O herói foi quem não teve tempo de correr. Não foi, como eu sempre gostei dessas coisas, em 86, o Dr. Paulo Leal, uma das grandes figuras que viveu nessa terra, me convocou para trabalhar no dengue. E
juntamente com o pessoal da estadual, nós fomos a Araújo Bivar, foi lá que nós fizemos a detecção da epidemia, e lá parecia um campo de guerra. E a partir de abril de 86, foi quando nós fizemos essa investigação, o inferno se instalou em Maceió. E uma coisa que aconteceu, e eu tenho tudo isso guardado em casa, bem registrado, é que houve sempre um esforço por parte de diversos segmentos em desqualificar a doença, de banalizá-la, né? E é interessante, quando você vai à história, como é daquela obra de Brecht sobre Galileu, né? Que você tem peste e o príncipe disse que não é peste, que aquilo são as gripes típicas da espécie. Quando você teve a invasão da peste no Brasil, em todos os lugares, as autoridades, a imprensa, os comerciantes tentavam desqualificar a doença para não prejudicar seus negócios. Na época, em 86, um segmento, né, que trabalhou muito nisso, lastimavelmente, foi o turismo. Nós não tínhamos, né? Era muito interessante, né? Nós tínhamos o doente, nós tínhamos a confirmação laboratorial, mas chegava uma pessoa de cabelos brancos e dizia que aquilo não era verdade. E a única coisa que eu fazia era sorrir e mostrar. E o que aconteceu? E fortificou o mosquito, não é? Que ele se... Olha, o grande problema, eu creio, aí, não é o mosquito. De quando em quando alguém me diz assim, o vilão é o mosquito. Não, o vilão somos nós. Nós que somos inconsequentes, irresponsáveis conosco, com nossas famílias, com os que estão ao nosso redor. Porque em N países você tem a presença do Aedes, mas você não tem essa situação que nós temos aqui em Alagoas. Nós aqui nos comportamos mais ou menos assim, né? O mosquito chegou aqui no começo da década de 80. Como bons anfitriões, abrimos os braços, vem Aedes aegypti, sinta-se bem. E no decorrer dos anos, nos comportamos como aquela qualidade que atribuem ao alagoano, hospitaleiros. Receptivo. Nós somos hospitaleiros até com o Aedes. O Aedes simplesmente encontra nas nossas cidades todas as situações que ele necessita. Ele necessita de calor, umidade, chuva, né, para formar os criadouros. E nós somos um povo, lastimavelmente, sem higiene. Nós continuamos nos comportando como se estivéssemos no Brasil colônia, quando as pessoas se acordavam, pegavam urinol e jogavam urina e fezes pela janela. Nós continuamos primitivos, a culpa é nossa. Agora é interessante, quando você vai conversar com as pessoas, sempre a culpa é do vizinho, é do outro. Ninguém assume a sua parte. E quando você vai conversar com as autoridades dos diversos setores, sempre se atribui atraso, falta disso, falta daquilo. Ou seja, as centenas de pessoas que morreram, os milhares que adoeceram, as centenas de milhões de reais que foram gastos, que isso poderia ser melhor investido na educação, e se isso tivesse acontecido, talvez hoje nós não tivéssemos situações como essas que estão acontecendo em Manaus. Né? Nós gastamos, porque simplesmente nós aceitamos conviver com Aedes aegypti. Nós passamos a considerar isso normal. E as doenças passam de epidêmicas para endêmicas, não é? A população convivendo, e aqui e acolá tem uma elevação dos casos, e aí vem uma força-tarefa emergencial, e isso vai criando um ciclo vicioso, na verdade. Né? Uma coisa muito grave é o seguinte: para o ciclo de vida humano é muito longo. Então, eu sou gerado, vou gerar uma pessoa o quê? 20, 30 anos depois. Já os vírus, eles se replicam, eles se multiplicam numa velocidade muito grande. E as mutações têm a ver com essa velocidade. Então, esses vírus vão criando situações que os favorecem, de tal sorte que possam garantir a manutenção da sua prole por séculos sem fim. Comprometendo gerações E a cada dia que passa, eles vão descobrindo caminhos que vão favorecer a infecção e
Em detrimento da Em saúde. detrimento da nossa saúde. Doutor Celso, o papel e a importância de se instrumentalizar as vigilâncias sanitárias no Brasil e particularmente aqui em Alagoas, a realidade da vigilância, do papel e do trabalho real da vigilância sanitária. A saúde pública no Brasil teve momentos lindíssimos. A nossa saúde pública é algo fantástico. Quando você começa a ler, há momentos assim lindíssimos. Agora, o que aconteceu? A partir dos anos 50, o governo federal começou a esvaziar a saúde pública brasileira, né? Começou a acabar com o Deneru, né? Depois acabaram com a Sucam, e naquela sequência. E isso aconteceu em diversos setores. Desmonte, né? Nos anos 60, a situação se tornou muito grave, tanto é, né, nos primeiros anos do golpe militar, nós tivemos epidemias de peste. E foi muito engraçado, porque numa noite o ministro foi ao Jornal Nacional e disse que a peste tinha sido controlada no Brasil, etc, etc. A natureza, debochada como ela é, fez com que dias após surgissem casos em Pernambuco. E foi uma epidemia interessante. E o que aconteceu? O governo de então reagiu, recuperou algumas instituições e resolveu. Só que isso foi somente para apagar incêndio. Logo depois, tudo voltou ao que era no quartel de Abrantes. E de lá para cá, os governos têm se preocupado em reduzir o tamanho do Estado. Tudo bem, você vai reduzir, mas você tem que garantir ao cidadão, ao contribuinte, um mínimo, que é a saúde, que é a educação, que é a segurança. E isso não ocorre. E o que ocorre é que essas medidas para países em desenvolvimento como o nosso é condenar a população à mendicância, a tudo mais. Países desenvolvidos ainda mantêm o Estado, não é, como detentor dessas áreas estratégicas. Há trabalhos, há pesquisas muito bonitas que relacionam o nível de saúde com o progresso dos povos. E isso é muito interessante. E nós não fazemos isso. E saúde é algo que você não pode desenvolver com amadores. Saúde é para quem estuda, saúde é para quem gosta, saúde é para quem curte. Saúde tem que ser conduzida com muito rigor. Não terceirizar, como se fosse uma mão de obra. Não, se você terceiriza, eu acredito até que você terceirize, agora que você cobre. O que não pode acontecer como nós temos aqui. Você pode ser funcionário do Estado, do estadual, federal ou municipal. E, muitas vezes você trabalha se quiser. Se você quiser, você trabalha. Se você não quiser, você não trabalha. Você tem as condições para não trabalhar. Se você quiser, você vai uma vez por semana, 2 vezes por semana e olhe lá. Os postos é uma realidade. E isso não é cobrado. Lastimavelmente. É só você sair por aí. Nós sabemos de N situações que são assim. Os terceirizados, eu não acredito que isso possa acontecer. Agora que se cobre. Você estabeleça objetivos, defina metas e cobre. Isso pode ser. Eu creio que a terceirização é algo que nós não podemos fugir. Agora, a terceirização não pode ser utilizada com fins nebulosos. Vamos usar essa expressão. Você deve se lembrar daqueles 2 irmãos que assumiram diversos hospitais no Rio de Janeiro e tinham dezenas de carros, lanches, cavalos, etc. O meu grande medo dessas organizações sociais, ONGs, etc, 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 que são maneiras que os espertalhões descobriram para roubar o dinheiro dos nossos impostos. O grande problema é esse. Agora, pode terceirizar? Pode. Agora, com responsabilidade. Agora, na saúde, eu creio que tem que se trabalhar. Só trabalha quem gosta. Quando eu assumi a diretoria na diretoria de vigilância na Secretaria Municipal, eu saí de sala em sala. Meu nome é Celso Tavares, sou o novo diretor. Não gosto de trabalhar com preguiçosos, fofoqueiros ou quem dá mau exemplo. Quem não for assim, não estiver nesse perfil, está com tudo, porque eu darei todo apoio. E foi verdade, isso aí funcionou. Apesar das dificuldades que nós encontramos em 2013 e tal, nós conseguimos fazer uma porção de coisas.
As campanhas de vacinação que não iriam acontecer ocorreram, etc. Agora, eu creio que é o seguinte, na saúde é necessário paixão. Você está ali não para receber aplausos, como disse o prefeito de São Paulo, né, aos artistas, você precisa ganhar. Mas você precisa receber o seu ganha-pão. Agora, você tem que ter paixão pelo que faz. Se não quiser, você tem que demitir. E outra coisa, aquela história que demitir funcionário público é difícil, isso é uma grande balela, isso é uma canalice para defender os interesses de grupos que trocam lugares no serviço público por votos ou coisas do tipo. Da linha de conforto também. Pois bem, doutor Celso, nós vamos chamar agora o nosso primeiro intervalo e o Frente a Frente volta em 1 minuto. Até já.